Bom, agora é 7 horas e 40 minutos e a gente quer falar um pouco sobre a saúde. Muita gente se perguntando, fico em casa, uso máscara, o que eu devo fazer? Deixo tudo fechado, mas ligo o ar? E aí como é que eu fico também? Ou então não tenho ar-condicionado? Enfim, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso agora com o Dr. Gustavo Lara, ele que é otorrinolaringologista, professor do curso de medicina da Universidade Católica de Brasília, gentilmente atende o nosso convite nesta manhã. Dr. Gustavo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade de esclarecer a população sobre esses males que o ar seco pode causar a todos, né? A gente que agradece, doutor. Vamos lá então, não é? Aqui em Brasília a gente já está meio acostumado com o tempo quente e seco, sabe mais ou menos o que fazer, mas quando esse componente da fumaça, desse ar poluído, com cheiro mesmo de queimado, de fuligem chega, como que ficam essas orientações? O que a gente realmente deve fazer para passar por esse momento? Bom, a principal dessas orientações seria a hidratação contínua. A gente recomendamos, em média, 8 copos de água diariamente, ou seja, mais do que 2 litros de água. Vai depender muito do peso e da idade da pessoa, né? A prática esportiva, ela deve ser evitada em ambientes abertos, né? Se ela for praticada, a hidratação continuada é exatamente o mais importante. E a hidratação de mucosas, como o uso de soro fisiológico e até mesmo gotas de soro fisiológico nos olhos, é importante aí para a manutenção do funcionamento de toda a via respiratória. Doutor Gustavo, muito bom dia. Rafael Tebas Bom dia. conversando com o senhor. Doutor, a minha condição talvez seja muito parecida com alguns ouvintes que possam eventualmente estar nos acompanhando aqui. Eu sou asmático, tenho rinite também, e evidentemente é uma situação absolutamente atípica essa que a gente está enfrentando. Dá para mensurar já o prejuízo em relação à saúde diante desse cenário que, como eu citei, é absolutamente atípico? Sim, na prática observamos que nos consultórios há um aumento da procura de pacientes que têm essas doenças crônicas, como a asma e a rinite alérgica, e muitas vezes essas doenças complicam com infecções das vias respiratórias. Então, atualmente recomendamos os pacientes que têm medicamentos de manutenção não suspenderem esses medicamentos, manterem esse tratamento, e a qualquer sinal de piora, como aumento das secreções mais amareladas, piora do estado geral e febre, que procurem os consultórios e os postos de atendimentos para uma avaliação com uma periodicidade maior do que o usual. Doutor Gustavo, ontem quando a gente percebeu a fumaça lá na minha residência, por óbvio, a gente fechou as janelas imediatamente, mas aí ficou quente. Aí a gente ligou o ar-condicionado, mas aí ficou seco. Aí a gente ligou o umidificador, aí ficou tudo ali ao mesmo tempo. Tem alguma orientação específica sobre o que fazer em casa nesses momentos que a gente está vivendo super atípicos? Sim, de fato é difícil conviver sem o ar-condicionado, né? Mas recomendamos a limpeza periódica, né, desses aparelhos, né, seguindo aí os manuais de instrução de cada equipamento, evitar o uso excessivo, né, uma vez que aquilo suprir a necessidade de temperatura, tentar desligar. E o uso dos umidificadores é recomendado sim, né, mas o excesso ele pode gerar aí o aumento de mofo e até a proliferação de ácaros no ambiente. Então ele deve ser usado também com uma intensidade moderada, né? Hoje recomenda-se a utilização dele pelo menos umas 3 horas antes de dormir e não manter ele ligado a noite inteira, né? E aqueles que não têm os umidificadores, uma toalha molhada no quarto pode melhorar sim a sensação de secura, né, e trazer um conforto para o ambiente numa noite de sono. Doutor, e a questão das máscaras, seria ideal que quando a gente saia de casa a gente use as máscaras enquanto essa fumaça estiver por aí? Ou não é necessário, talvez só para idosos, crianças? Não, sim, é muito importante a utilização de máscaras e a depender do paciente, da pessoa que necessitar sair de casa, a utilização de máscaras com proteções maiores, como modelos como a N95,
elas são as mais recomendadas para os idosos e pacientes que têm asma e doenças respiratórias crônicas. Doutor, mais uma questão que eu tenho para te perguntar, como a Ariane trouxe para a gente no comecinho do jornal, talvez essa fumaça continue por mais alguns dias, ou seja, a gente pode atravessar essa semana, talvez, ainda com essa fumaça. Existem recomendações específicas, então, a médio, longo prazo, relativamente? Praticamente a manutenção da hidratação, a manutenção da limpeza do ar-condicionado, seja do carro, seja da casa, uma limpeza diária úmida, né? Recomendamos aí uma limpeza diária com, muitas vezes, até soluções líquidas com uma mistura de vinagre, né? Que é uma substância que tem a capacidade de reduzir a população de ácaros num ambiente fechado e, sempre que necessário, utilizar gotas ou até mesmo pequenos jatos de soro fisiológico no nariz e pequenas gotinhas nos olhos para manutenção desses órgãos e um conforto tanto na via respiratória e como um todo, né? Muito bem, agora 7h46, a gente conversou ao vivo com o Dr. Gustavo Lara, ele que é médico otorrinolaringologista, professor do curso de Medicina da Universidade Católica de Brasília. Doutor, muito obrigada, um bom trabalho aí para o senhor. Obrigado a todos, bom dia.